Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, lá no verso 14 e verso 15. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, ou o dominador da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quero que você observe que o medo da morte, ele é a corrente do diabo que fazem com que as pessoas sejam servas, escravas do diabo e, por consequência, escravas do pecado. Agora, isto não tem muito sentido se nós pensarmos apenas literalmente. O que seria o medo da morte em sentido literal? Quando um ladrão chega, encosta um revólver na sua cabeça e fala assim: eu vou atirar. E a pessoa diz: por favor, não atira. Por favor, não me mata. Isso é medo da morte em sentido literal, sim ou não? Mas será que é esta a mensagem que Hebreus 2, 14 e 15 está querendo nos transmitir? Somente medo da morte em sentido literal? Existem muitos sentidos que transcendem a literalidade. O diabo ameaça todas as áreas das nossas vidas. E diante das ameaças do diabo, nós temos medo. Nós temos os medos relacionados à saúde. Nós temos o medo da morte da saúde. Existe também o medo da morte na área financeira. O medo de faltar dinheiro, o medo de não conseguir pagar as contas. E aí vem o medo da morte patrimonial. Eu não consegui pagar a parcela do carro e eu vou perder o carro. O medo da perda do patrimônio. O medo de sermos roubados. O medo de perdermos o nosso patrimônio. E por fim, o medo da morte na área emocional. O medo de não ter valor. O medo de não ser aceito. O medo de não ser aprovado. O medo de não ser atraente. Mulheres, por este medo, resolvem se tornar atraentes, exibindo o corpo, com roupas sensuais, com maquiagens extravagantes. Homens, para fugir desse medo, exibem as suas posses, exibem os seus carros, exibem as suas lanchas, exibem dinheiro, compram uísque nas festas, pagam para as pessoas. Tudo isso são exibicionismos. O medo da morte provoca ansiedade, insegurança e, por consequência, dispara as nossas carências. E aí então nós temos comportamentos inadequados, exagerados. E o medo é a corda, a corrente que o diabo usa para deter a sua vida, para segurar a sua vida, para fazer você pecar. Isto é uma chave, isto é uma revelação, cujo entendimento pode transformar a sua vida. O medo é uma forma de entender o que é a fé, sabia? Porque o medo é o contrário da fé. Nós não somos muito acostumados a encarar a verdade sobre a nossa espiritualidade, não somos muito acostumados a falar conosco mesmo, mas a primeira pessoa a quem devemos pregar é para nós mesmos. Quando eu percebo que eu estou com medo da morte financeira, o que eu faço? Eu começo a pregar para mim mesmo. Eu começo a dizer: verdadeiramente o Senhor Jesus
suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. O Senhor farta a minha vida de bens, riquezas e fazendas. Em tudo eu tenho ampla suficiência e de nada tenho falta. O Senhor me faz superabundar para toda boa obra. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu prego para mim mesmo e digo: fora medo. Não vai faltar dinheiro. Não vou ficar sem pagar as contas. E mesmo diante de um extrato bancário negativo ou zerado, eu continuo pregando para mim mesmo. Em tudo eu tenho ampla suficiência e de nada tenho falta. O Senhor me faz transbordar para toda boa obra. Tudo isto que eu estou falando são versículos, é lógico, você já identificou, sim ou não? Claro que sim. O que eu faço quando eu repito esses versículos? Eu estou enfrentando o medo com aquilo que pode vencer o medo. O que é que vence o medo? A fé. E como a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, se está só eu e eu mesmo nos meus pensamentos, então eu mesmo prego para mim mesmo. Está só eu e eu dentro do carro. E aí vem aquele pensamento: não vai dar. Esse mês já é dia 20, já é dia 20 e poucos, e olha a conta aí, Aí eu digo: Espírito Santo, me ajuda, me faz lembrar da palavra. O diabo está me ameaçando. Ele quer que eu fique com medo da morte, porque se eu for dominado pelo medo, eu sou dominado pelo diabo. Então, Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo começa a me fazer lembrar. O Espírito Santo começa a me fazer lembrar dos versículos, das promessas de Deus. O Senhor me abençoa com a bênção que enriquece e não acrescenta dores. O Espírito Santo me faz lembrar. E aí então eu começo a responder às ameaças do diabo da mesma forma que Jesus respondeu ao diabo quando foi tentado. Jesus respondia o diabo falando: "Xô, Satanás". Não, ele respondia o diabo com a palavra. Às vezes eu tenho medo do fracasso. E aí então o diabo vem me ameaçar: não vai dar certo, você vai passar vergonha, não vai dar certo. Sabe aquele parente seu que falou que você não ia dar nada? Você vai ter que olhar para ele na próxima festa de família e você mesmo vai concordar que você não deu nada até hoje. Aí então, quando o medo vem bater a minha porta, eu clamo: Espírito Santo, me lembra das promessas de Deus. Aí então o Espírito Santo começa a me lembrar: o Senhor levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. O Senhor começa a me lembrar: o Senhor é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente endireita o meu caminho, faz os meus pés como os da corça, me faz andar nos meus lugares altos, prepara as minhas mãos para a guerra, me faz envergar o arco de bronze, me dá o escudo da sua salvação. O Senhor me coloca em um lugar espaçoso e não me deixou cair. O Espírito Santo me faz lembrar: não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Escutem os gritos alegres de júbilo no meu arraial. O poder do Senhor me deu a vitória. Os meus inimigos eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. É como se o Espírito Santo, através da palavra, da pregação, soprasse as brasas do meu coração e começasse a acender de novo. Mas eu estou sempre ao seu lado para poder ficar pregando para você. Você está sempre ouvindo uma pregação? Alguém está pregando para você? Não, a gente até ouve bastante pregações. Mas a batalha, no final, vai ser entre você e o diabo. Você não vai escapar de ser tentado, como o seu mestre não escapou de ser tentado. Se o Senhor Jesus foi tentado, o diabo também vai tentar você. E no final das contas você vai ter que encarar ele e você vai ter que vencer ele. E eu estou falando, você vai ter que encarar os seus medos e vai ter que vencer os seus medos pela fé. E eu quero falar de um último medo,
que é o medo da morte espiritual. E por que eu quero falar do medo da morte espiritual? Porque a raiz de todos os medos está na orfandade. Se você padeceu orfandade, foi gravado na sua alma o medo da morte. A sua alma ficou condicionada. As suas emoções ficaram amedrontadas. Em algumas áreas mais, em outras áreas menos. Mas nas áreas em que você teve carência de filiação, de paternidade, o nível de medo aumentou dentro de você. Nas áreas em que você teve mais suprimento de paternidade, o medo diminui dentro de você. Aquilo que os seus pais gravaram dentro de você, as mensagens que foram gravadas no mais profundo do seu emocional, te perseguem ainda hoje. Nós temos aqui pessoas na faixa dos 20, temos pessoas na faixa dos 30, dos 40, dos 50, mas eu posso afirmar, independentemente da sua faixa de idade, os medos que foram plantados pelos seus pais te perseguem até hoje. E Deus está interessado em apagar estes medos de dentro de você. Deus está interessado em suprir a sua carência paterna e colocar novos registros de identidade, de destino, de segurança, de suprimento, de amor dentro de você e de mim. Eu quero, você quer e Deus também quer, mas tem algo que está nos atrapalhando profundamente. A cultura, a mentalidade de uma paternidade condicionada a merecimento. Pior do que a orfandade, pior do que a falta paterna, é você preencher a carência paterna com imagens distorcidas de pai. Porque quando o pai falta, fica a lacuna. Quando o papel está em branco, é mais fácil de você escrever nele. Mas quando você recebeu, quando você teve um pai disfuncional, que passou uma mensagem completamente errada sobre paternidade, escreveu dentro de você, preencheu as suas carências desde a infância, da mais tenra infância, e você se torna carente de todas essas coisas. E Deus quer escrever dentro de você a imagem da paternidade divina, a paternidade na qual se pode confiar, a paternidade que quer te fazer o bem sempre e não o mal, a paternidade que tem bons planos a teu respeito, para te fazer feliz, próspero, para te dar o fim que você deseja, a paternidade que está sempre disposta e pronta para te suprir. Deus quer escrever todas essas coisas dentro de mim e dentro de você, mas nossa mentalidade está condicionada a uma paternidade que depende de merecimento. A lei é uma paternidade condicionada a merecimento. A lei é uma paternidade condicionada a merecimento, sim ou não? Se você obedecer, se você cumprir o mandamento, eu sou seu pai e vou te abençoar. Se você não obedecer e não cumprir o mandamento, eu sou seu juiz, vou te julgar e vou te condenar. Ora, então eu estou dizendo que a lei é ruim? Não, não é isso que eu estou dizendo para você. A lei tem a sua razão de ser. Sabe por quê? Deus fez deste modo na lei? Porque eu e você, nós nos julgamos iguais a Deus. Nós dissemos nos nossos corações, seremos como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós mesmos somos capazes de decidir o que é bom para nós. Nós mesmos somos capazes de decidir o que é mal para nós. Eu acho que isso é bom. E aquilo? Não, aquilo eu acho que não tem problema. E a outra coisa? Não, a outra coisa eu acho muito ruim. E o que fulano fez? Não, o que o fulano fez é inadmissível. E o outro? Não, o outro é muito bom. Nós julgamos o que é mal e o que é bom. E assim nós nos elevamos à condição de Deus.
Então Deus disse: vocês acham que são como a divindade? Sim, nós podemos ser como a divindade. Então está aqui, pum, o padrão da divindade, é a lei, agora cumpra. E cumprindo, vocês então poderão reivindicar um lugar na divindade. Se vocês cumprirem a lei, vocês podem reivindicar e podem dizer: olha aqui, nós cumprimos o seu padrão, estamos à sua altura, e tu és obrigado a abrir as portas dos céus e nos receber. Deus deu a lei porque a humanidade disse que era igual a Deus. Se vocês cumprirem o meu padrão, vocês vão provar que vocês são iguais a mim. Agora, se vocês não cumprirem, vocês vão ter que admitir que vocês não estão à altura de Deus, de que vocês são homens, vendidos à escravidão dos desejos que militam na carne de vocês. Nós éramos filhos que rejeitaram a paternidade de Deus, dizendo: não precisamos da tua paternidade. Por que não? Porque nós somos iguais a ti, não seremos teus filhos. Nós somos pais, como tu és pai. Nós decidimos o que é bom e o que é mal. E Deus disse: então, vocês cumpram a lei. Aqueles que permanecem com a dura cerviz, na teimosia, e não se arrependem, não alcançam o Senhor. Mas aqueles que caem em si, que se arrependem e dizem consigo mesmo: eu não consigo alcançar o padrão de Deus, eu estou condenado em mim mesmo, eu não posso permanecer para sempre, porque eu não sou Deus, eu sou um homem mortal. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua paternidade. Esse então recebe. Como? Através do padrão da lei, uma paternidade condicionada a merecimento? Não! Através do padrão da graça. Uma paternidade que não depende em absolutamente nada do seu e do meu merecimento. Uma paternidade completamente gratuita, acessível, completamente disponível. A raiz da paternidade oferecida pela graça se encontra plenamente em Deus. É obra divina. É como se Deus tivesse deixado a humanidade tentar, até o último profeta. Vocês querem tentar seguir a lei, vocês querem tentar alcançar o padrão de Deus, então tentem. E a humanidade tentou por milênios, a humanidade tentou por todos os profetas, até que se completou o tempo. Quando se completou o tempo, é como se Deus tivesse dito: chega, agora parem de se esforçar, parem de tentar, agora é a minha vez. Agora vocês confessam que são plenamente capazes, vocês confessam que não conseguiram, por milênios vocês vêm tentando alcançar o padrão de Deus. Agora vocês confessam que não conseguiram, agora vocês apenas observem, vejam e creiam. E aí então, Deus, por meio de Cristo Jesus, nos oferece uma paternidade demonstrada na cruz do Calvário. Esta é a diferença entre a paternidade oferecida pela lei e a paternidade oferecida pela graça. A paternidade oferecida pela lei é condicionada a merecimento. A paternidade oferecida pela graça é absolutamente incondicional. A paternidade da lei, a paternidade condicionada a merecimento, ela é capaz de transmitir o amor. A paternidade condicionada a merecimento, ela traz em si o medo do castigo. Se eu conseguir, se eu alcançar, se eu obedecer, eu vou ser abençoado, eu vou ter a minha filiação garantida, Deus será meu pai e eu serei abençoado. Mas se eu não obedecer, se eu não alcançar, se eu não conseguir, está sobre mim a ameaça de castigo, e então me vem o medo. E uma vez que eu tenho medo, eu sou escravo do diabo. Uma vez que eu tenho medo, eu estou no contrário da fé. A paternidade da lei não
oferece a experimentação do amor de Deus, porque traz em si a ameaça do castigo. E quando vem a ameaça do castigo chama o medo, o amor sai pela janela. O perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo traz o castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você pode perder a salvação? Responda essa pergunta com base em tudo que eu te expliquei. Perder a salvação não é estar no castigo? E o versículo que a minha esposa citou, 1 João 4,18. Quem está debaixo do medo, da ameaça do castigo, não experimenta o amor de Deus. É possível que Deus esteja nos ofertando uma salvação, mas que essa salvação tem alguma condicionante em nós, além da fé, e que nós venhamos a viver uma vida cristã debaixo de uma ameaça de castigo, ainda debaixo de um medo, de uma ameaça de cairmos no castigo, de uma ameaça de perdermos a salvação. Você pode conceber que Jesus te deu uma salvação, mas olha, toma cuidado, você pode perder ela a qualquer momento. Você concebe a salvação que Jesus te deu dessa maneira? Porque veja, se algo depende de você, então foi tudo para o brejo. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, se a minha salvação depende em alguma coisa de mim, foi tudo para o brejo. Mas vamos dizer que você seja um super-homem, que você seja uma super-mulher, e você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que cumpre os mandamentos do Senhor, você tem segurança total que você vai permanecer em alto nível espiritual até o fim da sua vida. Esse tipo de salvação com ameaça de castigo é uma oferta de salvação insegura. Olha, não é só uma questão de ter fé. Tem que ver o que você faz, o que você deixa de fazer. Não é só uma questão de ter fé. Você tem que andar em santificação. Você tem que alcançar um nível. Você vai escutar muitas pregações, explicações, exposições de teólogos e entendidos, algumas dizendo e defendendo que se perde a salvação, outras dizendo e defendendo que não se perde a salvação. Esta proposta de salvação, que traz em si ainda a possibilidade, ainda que remota, de que você venha a cair no castigo, ela é absolutamente incompatível com o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, e absolutamente incompatível, absolutamente incapaz de gerar em você a vida de Deus e uma vida cristã saudável. Simplesmente por quê? Porque traz ainda uma certa ameaça de castigo, traz ainda um certo grau de medo. E aonde há medo e aonde há ameaça de castigo, não pode haver o perfeito amor demonstrado por Deus em Cristo Jesus. É impossível, entendeu? Então essa hipótese de perder a salvação, essa hipótese é incompatível com o Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque continua sendo uma paternidade condicionada a merecimento. E essa não é a proposta de paternidade do Evangelho. Raciocina comigo. Diante de Deus nós somos como crianças, sim ou não? Para uma criança se desenvolver de modo saudável, ela precisa ou não ser amada de modo incondicional? É possível uma criança se desenvolver de modo saudável se o amor do pai e da mãe for condicionado a performance, for condicionado a merecimento? É possível a criança crescer de modo saudável, confiante? Não, porque quando ela fizer o que é bom, ela vai se sentir amada. Quando ela fizer o que é ruim, ela vai ser rejeitada. E no final, o que vai prevalecer na criança? Vai prevalecer aqueles poucos momentos ela mereceu e foi amada, ou vai prevalecer a rejeição de quando ela não conseguiu? Da mesma forma, a sua paternidade não será resgatada, a menos
que você deixe o Espírito Santo te convencer de que o amor de Deus é incondicional. A menos que você deixe o Espírito Santo gerar dentro de você o conforto. A menos que você entre no descanso e no conforto de que Deus te ama incondicionalmente. A menos que você consiga se tornar uma pessoa sem medo. Eu não tenho medo de perder a salvação. Eu não tenho medo de que Deus está irado comigo. Eu não tenho medo de ser castigado. Eu não tenho medo de Deus estar com raiva de mim. Eu não tenho medo de não ser abençoado. Eu sou grandemente favorecido, eu sou filho, Deus me ama indiferentemente do que eu faço ou deixo de fazer. Se eu pequei, perdão, Senhor, em nome de Jesus, estou aqui de novo, sou teu filho, eu tenho plena confiança no teu amor. A menos que você consiga entrar neste conforto emocional, nesta segurança espiritual, de que o Senhor te ama incondicionalmente, você não vai conseguir ter uma vida cristã saudável. Haviam 2 ladrões na cruz. Um ladrão disse: se tu és o filho de Deus, desce daí. O outro ladrão disse: quieto, espera lá, esse homem é santo. Nós estamos aqui porque nós somos culpados, mas esse homem é santo. Então ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. E o que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que aquele homem fez até aquele dia da cruz? É de se supor que ele fez tudo de errado. É de se supor que ele cumpriu algum dever religioso. É de se supor que ele tenha cumprido os mandamentos? Não. É de se supor que ele tenha feito bem? Não. Ao menos ele foi batizado nas águas para poder ser salvo? Não. Cumpriu alguma ordenança? Não, nada. Nada, nada. A única coisa que ele fez foi crer em Jesus, se arrepender e crer em Jesus. Quando ele diz assim, não, esse homem é santo, nós estamos aqui porque somos culpados, mas ele é santo. Isso é arrependimento, confissão de pecados. E quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória, isso é o quê? Fé. Ele estava crendo que Jesus era o Filho de Deus e ia entrar na glória. A palavra de Deus diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ora, por que quando fala será salvo, fala de batizar e crer? E por que quando fala de ser condenado, só fala de crer? Aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Porque ser batizado e crer é a sua parte, depende de você. E quando a Bíblia fala ser condenado, não depende de você, não está nas suas mãos, não é assunto seu. Condenação é algo que pertence completamente a Deus. Deus está sujeito a batismo para poder salvar? Deus está sujeito a alguma ordenança para deixar de condenar? Não. Qual é a única coisa que Deus tem que exigir? A isto Deus está sujeito, porque Ele próprio falou, Ele próprio se submeteu a essa lei. Qual é a única lei? A qual o próprio Deus se submeteu. Sem isso Ele próprio é obrigado a condenar. Sem isso Ele não pode salvar. Qual é a única lei? O que aparece nas duas partes do versículo? Fé é o que aparece nas duas partes do versículo. Tanto quanto fala para ser salvo, quando fala vai ser condenado. Fé é a única coisa que aparece nas duas hipóteses. Mas a condenação depende só de Deus, não é assunto seu. Não fique pensando que você pode ser condenado e nem fique pensando que outra pessoa foi ou não foi condenada. Pode ou não pode ser condenada. Isso não pertence a você. Condenação não está nas suas mãos. Não é algo sobre o que vocês devam ficar pensando. Não, você tem que pensar o seguinte: Senhor, me ajuda a cumprir as tuas ordenanças. Eu quero ser batizado, eu quero estar em comunhão com Cristo, eu quero estar em comunhão com a igreja. E eu creio, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. Ainda que eu tenha pecado, ainda que eu tenha falhas, ainda que eu tenha fraqueza, ainda que eu cometa algum pecado, ainda que haja dentro do meu coração algum laço de pecado, de tal maneira que eu ainda continuo caindo em algumas falhas. Eu sei, Senhor, que eu tenho essas fraquezas, mas eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. Creia, essa é a sua parte. Não duvide que você vai ser salvo. Não duvide da sua salvação. E não se preocupe com um negócio de condenação. Não pertence a você.
condenação é com Deus. Nesta igreja nós não cremos que salvação é uma coisa que você tem na segunda e na quinta-feira você perdeu. E aí no domingo no culto você achou de novo. Não, nós não cremos nisso. Nós não cremos que você deve ter um conceito inseguro a respeito da sua salvação. Nós não cremos que você ainda deva guardar algum grau de medo dentro do seu coração de perder a sua salvação. Não, não é assim que nós cremos. Nós cremos que o seu coração deve estar absolutamente convicto e seguro do amor de Deus por você em Cristo Jesus, e assim convicto e seguro da sua salvação. Você não vai perder a sua salvação, porque depende de Cristo Jesus, e a salvação que Cristo Jesus ofertou para você não é insegura, não é débil, não é fraca, não pode ser perdida, não vai ser desfeita. Nada te separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. Saia daqui convicto: eu sou salvo, a minha paternidade vai ser restaurada, eu tenho plena segurança na paternidade de Deus. A paternidade, o amor de Deus em Cristo Jesus é incondicional, não depende de merecimento, não depende de quem eu sou, deixo de ser, o que eu faço, deixo de fazer. É incondicional. Ele me ama e Ele faz questão de me convencer de que Ele me ama incondicionalmente, para que seja gerado dentro do meu coração o conforto de um amor incondicional, para que assim eu possa me desenvolver espiritualmente, me fortalecer na fé. E esta é a nossa fé, e é assim que você deve se posicionar espiritualmente em fé